a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural que nos foi dada. Que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não. Recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado e não cultivado isso. É uma opção ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia, que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé, acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Não tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa, é uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair, aquele que eu posso depositar todo o meu amor, aquele que eu posso me entregar, porque ele é firme, ele é de confiança, e ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou? Aonde que eu me sustento? É nele. Ele é a minha segurança, ele é a minha estabilidade. Então isso é fé, e fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui que Jesus vai ensinando os discípulos e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João, no capítulo 9. Todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala: nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim. Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim: vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou, enxergando. O que isso é para nós? Se a gente não pegar a palavra e não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê para que lado ir, não vê que decisão tomar, cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada, era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados. Esse homem foi até Siloé, e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele, para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida e falar: lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer. Esse homem foi, ele nunca tinha visto Jesus, e ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu.
E eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? O senhor está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até nós, a nossa vida, a nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar, Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saindo do nada para virar filho de rei. Não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus, aumenta a minha fé, me ajuda a confiar, quando eu sei que aquilo é uma ordem sua, me ajuda a confiar e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda, como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda, como Abraão, que o Senhor falou, Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Quando é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. A segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele vê, sente aquela multidão passando, pergunta, quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim, para com isso, está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né? E aí, ele continuou gritando. Quanto mais for falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou e falou, chamai-o. Aí as pessoas falaram, ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, que não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que é esse chamado é da santidade, e a gente não se atreve a entrar? Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos, sem saber que somos filhos de Deus, e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação? Quantos de nós precisamos de gritar, Jesus, tem de compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele, que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala, Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor.
Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado, perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim? Você está chamando Jesus? Bobagem, meu filho. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje de gritar a Ele? Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou. Me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem. Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que Ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você, não precisa insistir com a oração. Não, pois eu te digo, insista. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita. Mais insista. E Ele responderá. É extraordinário isso. Deus escuta desde o início. Antes de você abrir a boca já sabe. Mas não deixe de chamar por Ele. Não deixe. E é tão interessante aqui porque na hora Ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Então, os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ah, meu Deus! Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala, desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor. Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar, mentira. Não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão, é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério? Não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele e nele? É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim, desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama todos os momentos da nossa vida. Porque aqui fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. Não é só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, Madalena estava chorando. E ele fala com ela, Maria, e ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você. E Ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele, Jesus, aumenta a minha fé. Me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele.
que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor. Não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja. Me ajuda a viver a vossa santíssima vontade. Me ajuda. Me dê confiança. Me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária. Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim: se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então, no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando que nós temos um privilégio. Nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso? Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele, não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do meu Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem. Nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo. É algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo, e podemos recebê-lo todos os dias. Então, como é que a minha fé pode crescer? Pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com ele, mais ele tem a oportunidade de me transformar, mais ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem. Mais ele fortalece a minha fé pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo sem, ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, ele sentiu fome, ele teve sede, ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, ele viveu, com exceção do pecado. Então, nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje ele veio na figueira, ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí?
dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje ele veio até nós. E vai encontrar o quê? Que fé ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha. Mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé que dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Ó, que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Ó, que bom. Confesso também uma vez por ano. Está ótimo, está bom, não, Filó? Não, uma vez por mês, pelo menos. Nunca leu a palavra. Oh, que bom. Maravilhoso. O que ele vai encontrar quando ele chegar em você? Que às vezes ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência. Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando ele vem aqui como se fosse figueira em cada um de nós, ele tem sede da nossa história, da nossa vida com ele, é isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por ti, Jesus. Somente por ti é que eu faço isso. Somente por ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida, eu vou cuidar do meu irmão por ti. Eu amo o meu irmão por causa de ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, ele está com fome, fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé, por um nome, por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, viva. Está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí, quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim: com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão. Quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? É igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andar 40 anos, para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudade das cebolas do Egito. Então, às vezes, a gente não anda, porque está parado no passado. Solta o manto. Arranca, vamos pedir a Jesus, arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença. Me arranca da minha poltrona, Senhor, do meu egoísmo, do meu comodismo, Senhor, que não quero me mover. Vão rezar. Ah, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse. Mas chama essa mesma pessoa para uma promoção.
Vai antes você. Fala, não podia viver sem isso, gente? Presta atenção. O que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele te chama. Chama todas as vezes, chama inúmeras vezes. Ele te chama para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor, essa falta de coragem de assumir a minha fé, essa falta de disciplina. Me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso, eu arranco tudo isso, arranca para mim. Me ajuda, eu creio que o Senhor é vivo, eu creio que eu te recebi, eu creio que o Senhor tem poder de transformar, eu creio. Então, é preciso pensar nisso, porque quando a gente passa por situações tão difíceis, como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida, que a gente vai vivendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar, isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor, se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus, se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala, se podes. Jesus fala, se podes? Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos, que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional, que Deus nos dê a graça da fé no amor dEle, que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno, e que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração, que essa fé possa nos fazer alegres, que essa fé possa nos dar coragem, que essa fé possa nos fazer ser transformados, e que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas, pela alegria de ter uma pertença. E que quando a gente ficar sempre assim, nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio. Que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade. Jesus, eu creio. De verdade eu creio. Mas me ajuda a acreditar. Cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo. Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar, que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar, nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé, que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa, fortalece a minha fé, para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo, que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo maravilhoso. Quem somos nós para ter um Deus tão doce ao nosso lado, que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor, que a gente não tenha medo de viver essa fé, que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala, mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês, é real, pode se entregar a Ele, jamais, jamais será decepcionado, jamais será traída,
Jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu, nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história, a minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade, eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço. E a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias: me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso, para que eu possa amar e servir ao teu Filho Jesus todos os dias da minha vida. Vamos pedir a ela: me dê um coração semelhante. Eu quero viver uma fé um pouco parecida com a sua, que nada possa me amedrontar, mesmo que eu tenha um sábado longo de espera como a senhora teve, mas que nada possa impedir, né? Não há noite, né? Não existe aquela música? Não há noite que possa impedir o nascer do sol. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa mais. Então, que essa noite a gente possa pensar nisso, que a gente tenha confiança incondicional, que a gente tenha um abandono à vontade de Deus, que a gente tenha um desejo absoluto de viver a vontade dEle com humildade, mas na confiança de que Ele, que nos ama, jamais nos abandonará. Louvado